Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Mais Mediação. Se você está enfrentando ou deseja evitar um conflito, você veio ao local certo para se informar. Aqui conversamos sobre os temas ligados à solução de conflitos por via de mediação, com o apoio de um terceiro neutro e imparcial, que é o mediador. Aliás, aqui no nosso canal já temos 2 vídeos que tratam desses assuntos. Um do que é mediação de conflitos e outro, o papel do mediador. Aqui abaixo da descrição você pode encontrar os links. E ainda falando da questão dos mediandos, ou seja, daqueles que participam das sessões ou das audiências de mediação, também temos um vídeo aqui que fala das expectativas dos medianos, que o link também está aqui abaixo. Lembramos que o conteúdo desse vídeo está no nosso e-book Mediação de Conflitos, Visão Geral, cujo link também está aqui abaixo na descrição. Começamos com a ideia de que a nossa cultura sempre trata qualquer conflito através de um litígio, através de uma judicialização. Ou seja, aquela ideia que a gente deve primeiro processar antes de conversar. Né? A mediação vem trazer justamente o contrário. Primeiro a gente conversa, para depois a gente ver se é necessário processar alguém. Mudando a nossa cultura do litígio diretamente para o diálogo, que pode ser muito mais proveitoso resolver os assuntos com mais tranquilidade. Então, ao invés de ter a ideia de vou te processar, que tal a gente mudar para a ideia de vamos conversar? Olha que interessante. Lá por volta de 1976, na Escola de Direito da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, surgiu a ideia de um tribunal multiportas. O que era isso? A possibilidade de solucionar os conflitos que viessem à corte sem necessariamente passar pelo processo de judicialização. Então, se criou a possibilidade de se abrir, dentro do ordenamento jurídico, a possibilidade de resolver as coisas, os problemas, por via da mediação, como já vinha sendo feito antes, mas de forma mais organizada e também com base legal. Naturalmente, dentro desse processo de desenvolvimento dessa ideia, estabeleceu-se 2 condições. Que é o caminho via judicial, em que a gente trata desse assunto diretamente na corte, como também pelo meio extrajudicial, que é aquele que a gente não precisa estar em corte nenhuma, não precisa iniciar processo nenhum. Basta que as partes conversem entre si, alcancem o entendimento e, a partir daí, possam formular um acordo que vai solucionar aquele conflito. Daí surgiram os 2 tipos de mediação. Primeiro, a mediação judicial, que é aquela que já está dentro de um processo, faz parte de um processo já iniciado. E a outra é a mediação extrajudicial, que é aquela que é feita sem processo, fora dos tribunais, somente entre as partes em conflito. Conforme mostra o nosso gráfico aqui, a mediação judicial é de perfil público, ou seja, ela é tratada pelo Sejusc, que a gente vai ver o que é, pelo juizado especial e também pelos tribunais. Ali se pode fazer a mediação ou a conciliação, que também já foi tema de outro vídeo que a gente tem aqui no nosso portfólio, e essas instruções vêm diretamente dos processos iniciados das varas das comarcas das cidades. Primeira vara de família, primeira vara civil, etc. Por outro lado, a mediação extrajudicial tem o perfil privado, ou seja, é realizado entre as pessoas ou entre as partes, quando envolve empresas, né? Também pode ser mediação, pode ser a conciliação e ainda a arbitragem, que é um outro processo também de solução de conflito privado, e vamos tratar em outro vídeo também. Quem é que realiza essa mediação extrajudicial?
junto com as pessoas. São, primeiro, o mediador ad hoc, que é aquele mediador independente, e depois as câmaras de mediação, que existem muitas pelo país, todas muito boas. E falando aqui da base legal que norteia a mediação de conflitos, né, eu trago aqui esse print que diz que no Brasil o sistema multihipótese ganhou especial importância com a Resolução 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça. O novo Código Civil, o Código de Processo Civil de 2015, que é a lei geral, e, naturalmente, a lei específica 13.140 de 2015, que é chamada Lei da Mediação, que ali se estabelece as condições para a aplicação dos chamados meios adequados de solução de conflito, que a gente costuma chamar de MASC, né? E seus apoios legais, como o NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos, ligados à mediação judicial, o SEJUSC, que é o Centro Judiciário de Soluções de Conflito e Cidadania, também ligados à mediação judicial, que é o SEJUSC, que é o órgão ligado ao Tribunal de Justiça do Estado, que promove a mediação judicial por instrução dos processos que ali chegam, e, naturalmente, as câmaras de mediação e arbitragem e mediadores independentes, que chamamos de ad hoc, né, definidos ou destinados àquilo, que tratam da mediação extrajudicial. É sempre bom lembrar que as soluções de conflitos pelos meios extrajudicial e judicial têm o mesmo valor legal. A gente vai ver isso mais adiante, pois são amparados pelas mesmas leis, práticas, condutas éticas e com apoio de profissionais capacitados e com fé pública. Ou seja, sempre que você for procurar um mediador extrajudicial, procure saber qual é a capacitação dele, que experiência que ele tem, para que ele possa efetivamente ajudar. Na mediação judicial, o mediador já terá tido uma formação anterior para exercer essa tarefa de mediador judicial. Então, numa situação ou outra, o preparo e o conhecimento do assunto é muito importante para que haja êxito na promoção do diálogo e do entendimento, com vistas a alcançar um acordo desejado. A solução de conflitos por via da mediação tem uma característica que é muito importante, seja ela no âmbito judicial ou extrajudicial. É que, naquele momento, pode ser feita à vontade das partes, no sentido amplo da possibilidade e da oportunidade que a lei nos oferece de escolher, tomar as decisões próprias para a solução do conflito. Quando nós estamos numa situação em que pouca gente ou ninguém entende exatamente o nosso conflito, ou que só nós achamos que temos a solução ou entendimento sobre aquilo, é o momento ideal de trazer isso à mesa junto com o mediador, para que todos que estão participando daquele procedimento possam entender uns aos outros. E, a partir daí, formalizar ou ainda verbalizar aquelas preocupações, aqueles interesses, aquelas necessidades que tem, de forma bastante voluntária, para que seja possível, a partir daí, fazer valer a vontade das partes ali presentes, das pessoas que estão ali. Porque é a partir daí que vai haver o entendimento e o acordo. Quando há uma solução por via judicial, se aquilo estiver dentro do que é permitido em lei, e, naturalmente, quando for o caso passar pela vista do Ministério Público, aquela decisão de vontade das partes prevalecerá até sobre uma vontade do juiz que terá dado uma decisão liminar anterior. No caso da mediação extrajudicial, fica ainda mais fácil, porque aquilo terá sido a decisão que as partes tomaram em relação àquele conflito que vem sendo desenvolvido e que agora, com a participação do mediador no procedimento de mediação, buscou-se, encontrou-se o entendimento e chegamos a um acordo. Sempre será melhor que a gente construa
a nossa solução, mesmo que nos custe um pouco, menos que nos custe o aborrecimento, mesmo que nos custe ceder ou não ceder em alguns momentos, do que esperar uma decisão de um terceiro, no caso de um magistrado, que, por melhor que seja, pode não ser exatamente aquela que as partes, que as pessoas esperam. Quando as partes decidem ir diretamente à justiça, né, sem pensar em outra alternativa, quebrando um pouco a nossa ideia inicial aqui de primeiro conversar, buscar o entendimento antes de judicializar, há necessidade de buscar um advogado para que inicie uma petição inicial, né? Essa petição inicial dará início a um processo. Dentro desse processo haverá a vista do juiz ou do Ministério Público, quando for o caso, e a terceira ou quarta ação lá do processo será a indicação, a instrução para que haja uma audiência ou uma sessão de mediação. Essa instrução é passada para o CEJUSC, aquele Centro Judiciário de Soluções de Conflito de Cidadania que falamos há pouco, que buscará pautar ou agendar uma audiência de mediação judicial com os mediadores que fazem parte daquela comarca, seja presencial, seja online. Atualmente, a grande maioria das audiências ou das sessões de mediação, sejam elas judiciais ou extrajudiciais, todas são online, porque facilita a vida de todo mundo, não é? Como alternativa anterior ao início de um processo, ainda existe o que nós chamamos de reclamação pré-processual, que é feita diretamente no Centro Judiciário de Soluções de Conflito de Cidadania, na comarca onde você reside, aquela CEJUSC que nos referimos há pouco, quando a pessoa ou as pessoas ou as partes que estão interessadas numa solução por via da mediação procuram o CEJUSC, que fará a marcação de uma audiência presencial ou online, um prazo relativamente curto, talvez uns 30, 40 dias, e onde as pessoas vão poder discutir aquele assunto com o mediador. Né? Eu participo de muitas delas, né? A maioria a gente consegue bom entendimento e acordo, mas também existe o caso em que as pessoas não chegam a acordo nenhum. Com acordo ou sem acordo, esse procedimento será dado baixa e arquivado. Caso a parte se sinta menos atendida por aquele procedimento, aí sim poderá buscar ou a judicialização, iniciar o processo, ou buscar um mediador que possa fazer uma mediação extrajudicial na busca do entendimento e, quem sabe, um acordo. Quando o CEJUSC recebe de alguma das varas daquela comarca a instrução para marcação ou para pautar a mediação judicial, existe um período que nós chamamos do prazo processual entre a data do recebimento da instrução e a marcação efetiva daquela audiência, que varia entre 30 e 60 dias. Por que é necessário esse prazo? Porque a própria vara ou o cartório, né? A vara é onde trabalha o juiz, o cartório é lá onde trabalham os servidores, né? Há um prazo necessário para que haja a intimação ou a citação daquelas partes que irão participar. Então, considerando nesse tempo, primeiramente o período de petição inicial e depois mais o período da marcação da primeira audiência de mediação judicial, falamos aí entre 90 e 120 dias para que seja realizado essa audiência, cumprindo os prazos processuais. A presença das pessoas ou das partes na audiência judicial, ela é obrigatória, segundo o artigo 334 do Código de Processo Civil. O que significa isso? A pessoa tem que comparecer, mas necessariamente não precisa ficar. Ao entrar ou acessar aquela audiência, né, terá se cumprido a obrigatoriedade, mas a parte pode declarar que não deseja permanecer ou que não está em condições de participar.
O que não pode é não justificar essa eventual ausência, porque aí pode haver cobrança de multa e algum outro tipo de penalidade que o juiz vier a imputar. Tá bom? E ao final de todas as audiências judiciais, com ou sem acordo, né, haverá a emissão de um termo de audiência, né, que terá o seu valor legal como título executivo judicial, conforme previsto no artigo 515, inciso 3º do Código de Processo Civil de 2015. Tá bom? E aí, aquele documento vai ser juntado aos autos e, com acordo ou sem acordo, passará pela vista do Ministério Público, se for o caso, e também do juiz, que a partir daquilo que foi acordado ou daquilo que não foi acordado, ele vai tomar as decisões dele. Se houver um acordo e estiver tudo dentro do que é previsto, o juiz naturalmente irá homologar aquele acordo e ele passará a ser válido como decisão das partes. Tá? Existe a possibilidade de não haver uma mediação judicial? Existe. A lei também prevê. Somente para um caso. Quando ambas as partes que participam daquele processo declaram expressamente, por escrito, lá nos autos do processo, o desinteresse pelo aquilo que chamamos de uma composição consensual. Porque faz parte, lembrando que faz parte do processo judicial também ter as audiências de mediação, as mediações judiciais. Tá? Nesse caso, as partes podem se valer do artigo 334, mesmo artigo 334, no seu parágrafo 4º, no inciso 1º, né, lá do Código de Processo Civil de 2015. Pensando na judicialização de um processo, existem algumas máximas, né, que a gente escuta aí no direito, e uma delas é muito importante, né, que na justiça a gente sabe quando começa o processo, mas nunca sabe quando termina. Não é? Porque entre as dinâmicas do processo existe o prazo processual. Isso não há como correr, não há como fazer rápido se existe dentro da nossa justiça atualmente tramitando 80 milhões de processos e mais ou menos 20 a 30 milhões de novos que entram todo ano. Né? Daí é que, entre outras coisas, a mediação extrajudicial se faz presente. Tá? Vamos falar sobre ela agora. Mas lembrando que na judicial nós temos o prazo inicial de início do processo, tá? Que pode demorar algum tempo para que o juiz faça a sua análise. Né? Depois a marcação da mediação judicial. A partir do resultado, imaginando que foi tudo bem, que nós temos um acordo, também o prazo, né, de vista do Ministério Público, se for o caso, e do juiz, e a decisão dele. Em geral, se tudo corre bem, não falamos de menos de 180 dias. Desde o dia em que se inicia o processo com a petição inicial. 180 dias, 6 meses. Lembrando que cada vez que há contestação, cada vez que há a marcação de uma nova audiência, cada vez que existe alguma alteração nesse caminho, o prazo processual é estendido em 30 a 60 dias. E aí eu sempre alerto as pessoas, se você está num processo judicial em que vai ter a mediação judicial, não deixe de participar. Porque a não participação significa, primeiro, uma demonstração de desinteresse numa possibilidade de solução consensual. Segundo, pode haver a possibilidade que o juiz mande uma redesignação, ou seja, marcar novamente aquela audiência para mais 60 dias. Então, sobre aqueles 180, tem mais 60. Né? E significa ainda que o estresse continua, o problema continua sem uma solução. Isso que é o mais importante. Então, imagina
que cada vez que a gente busca estender demais a nossa solução do conflito, a gente está estendendo também o problema ao longo do tempo, ao longo da nossa vida. Né? Então, sempre que decidir pela judicialização, acompanhe os prazos processuais, converse com o seu advogado, esteja preparado. O advogado tem essa tarefa também, são excelentes parceiros da mediação, né? É como se fosse o engenheiro e o arquiteto, né? Em relação a advogado e mediador, na busca da solução do entendimento, né? E sempre o advogado, conhecendo bem o procedimento da mediação, vai dar boas instruções, boa orientação para que o seu cliente possa participar das audiências com tranquilidade e com segurança para tomar as melhores decisões. Legal? Falando da mediação extrajudicial, a gente deve lembrar que as leis que regem a mediação judicial que falamos há pouco são as mesmas que regem a mediação extrajudicial. A diferença de uma para outra é a seguinte, que a judicial, como a gente falou, faz parte do processo que está em curso na justiça. É uma das etapas daquele processo. Já a mediação extrajudicial é, por si só, um procedimento único, né? Em que trabalha fora da formalidade dos tribunais, é uma participação livre, voluntária, né? E que também, naturalmente, é respaldado pela lei. Né? Então, o que acontece? No momento que as partes têm a decisão, ou as pessoas têm a decisão de partir para a mediação extrajudicial, primeiramente, né, tem que lembrar que é um processo mais rápido, mais célere. Por quê? Porque isso depende da velocidade que as pessoas querem trabalhar e não do prazo processual que são obrigados a cumprir na mediação judicial. Então, por exemplo, a gente falou ainda há pouco que existe um prazo em que o processo é iniciado, um prazo em que o juiz dá instrução para que haja mediação judicial, um prazo para que haja mediação 30, 60 dias depois. Estamos falando aí de pelo menos 90 a 120 dias. Provavelmente, se as partes que buscam a mediação extrajudicial tiverem uma boa disposição ao diálogo e ao entendimento, eu posso dizer que em menos de um mês as coisas podem estar devidamente ajustadas, né? Os entendimentos todos chegados a um ponto bastante bom que justifique e que viabilize um acordo. Né? Então, isso é um processo mais célere. Em termos de tempo, é indiscutível que a extrajudicial é muito mais rápida, é mais eficiente em termos de tempo do que a judicial. Também é menos estressante. Por quê? Porque quando você vai a uma mediação judicial, você já está dentro de um processo instaurado, já tem um litígio pronto. Na mediação extrajudicial, o litígio pode estar só iniciando, pode ser só um processo em que as partes vão resolver de uma forma mais harmônica, porque não envolveu a justiça ainda. Então ele tende a ser muito menos estressante. Também ele é mais barato se a gente for analisar, economicamente interessante, porque dependendo do caso, as pessoas que vão participar da mediação extrajudicial não fazem jus à gratuidade da justiça. A gratuidade da justiça é aquela que é concedida para custos processuais quando as partes, ou uma ou as partes, não apresentam condições de pagá-las, ou seja, hipossuficiência financeira. Tem que provar, tem que mandar informações, tem que provavelmente o juiz vai pedir informações financeiras, né? Em alguns lugares, em alguns casos, ainda se admite a simples declaração de hipossuficiência, mas já há algum entendimento que isso deve ser verificado, justamente para evitar o excesso de deferimento de justiça gratuita. Né? Também existe o aspecto de que a mediação extrajudicial ela tem um perfil voluntário,
Ou seja, é do interesse das partes irem lá. Por outro lado, a mediação judicial ela tem perfil obrigatório, ou seja, faz parte do processo que está instaurado. Como eu citei ainda há pouco, as partes podem não querer fazer acordo, podem não querer ter entendimento nenhum, mas devem comparecer à audiência, não é? Que ela faz parte do processo. Também os horários são livres da mediação extrajudicial. A gente pode marcar de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, segunda, o dia que for, conforme a disponibilidade das pessoas e do mediador. Diferentemente da mediação judicial, que tem que seguir os prazos processuais, né? E pode ser mais ou menos longo, na minha opinião, mas bem mais longo do que a extrajudicial. E dentro do aspecto da confidencialidade, que é um dos pilares da mediação, né? Não existe mediação em que a confidencialidade dos temas tratados ali, ou seja, sem nenhuma divulgação, tem que ser cumprida por lei, né? Então, no caso da mediação extrajudicial, também se dá isso, com uma diferença. Na mediação judicial, quando há um acordo, esse acordo é lavrado em termo e anexado ou juntado aos autos. Significa dizer, se o processo não estiver sob segredo de justiça, ele é acessável e as pessoas podem saber o que aconteceu ali. Já na mediação extrajudicial, tudo é tratado somente entre as partes com o mediador e, naturalmente, com seus advogados, quando necessário. Então, a decisão é restrita àquele pequeno grupo. Né? Isso é muito importante quando a gente pensa em questões de família, né? Porque as famílias não querem que as outras pessoas, amigos, tomem conhecimento demasiadamente dos detalhes do que terá passado. Na questão empresarial é importantíssimo, né? Porque quando você faz uma mediação extrajudicial empresarial que envolve clientes, fornecedores, contratos, comércio internacional, alguns casos trabalhistas também, né? Aquilo fica restrito, né, ao conhecimento daquele grupo que participou. Então, o concorrente não vai saber do que aconteceu, da fragilidade, do tipo de problema que aquela empresa terá enfrentado. Isso é muito importante. Né? Na questão de condomínio, também, porque a mediação pode ser feita no próprio condomínio, né? Ali com as partes, o síndico participando, se eventualmente tiver um advogado do condomínio, é bom também, né? Mas aquilo ficou registrado, fica no arquivo do condomínio, né? E das pessoas, naturalmente. Aquilo não precisa ser divulgado, a não ser que seja de interesse do condomínio. Mas se for só interesse das partes, não precisa ser divulgado. E aí evita-se comentários, fofocas, né? Aquela coisa toda que a gente sabe de economia, né? Então, é muito importante a gente fazer essa distinção. Primeiro, a mediação judicial ela é ligada a um processo iniciado, enquanto a mediação extrajudicial não, é um processo voluntário que as partes decidem iniciar e, a partir daí, desenvolver os seus entendimentos e, quem sabe, chegar a um acordo. Não é? E uma dúvida que sempre surge. A mediação extrajudicial tem o mesmo valor da judicial? Já que a gente não está no tribunal, aí a gente responde sim, claro que sim. A mediação extrajudicial, como já foi dito aqui, ela tem o mesmo valor, o mesmo peso da mediação judicial. Ao final daquele procedimento, será emitido uma ata ou um termo, né, de mediação extrajudicial, que passa a ser um título executivo extrajudicial, peso de lei, conforme o artigo 20, parágrafo único da Lei da Mediação 13.140 de 2025, combinado com o artigo 784, inciso 12 do Código de Processo Civil. Código de Processo Civil diz que para que aquilo tenha um peso de lei tem que ter uma lei específica, e a lei específica está ali na Lei 13.140, que é a lei da mediação. Em outras palavras, tanto o termo judicial como o termo extrajudicial têm o mesmo valor legal.
sendo que em alguns casos, em especial o que envolve divórcio com menores, é sempre bom que o Ministério Público dê uma olhadinha naquele termo para que eles também sejam homologados pelo Ministério Público, para evitar que no futuro haja qualquer discrepância em relação à aplicação de lei, em especial nas questões de alimentos e convivência. Tá bom? Isso é muito importante para que a gente não tenha dúvida em relação a isso. Então, já encaminhando para o final do vídeo, deixa eu perguntar um negócio a vocês aqui. Certamente vai surgir aquela dúvida: será que a gente é obrigado a fazer um acordo no momento que participa de uma mediação judicial ou extrajudicial? O acordo é compulsório? E se eu não quiser fazer um acordo? Então vamos lá. Não existe em nenhum lugar, em lei nenhuma na mediação, a obrigatoriedade de se chegar a um acordo. Eu sempre digo que não há obrigatoriedade, mas sempre o acordo é desejável. Por quê? O acordo será fruto do entendimento e do diálogo que as partes desenvolverem. Quando isso acontece, a gente não resolve só a questão jurídica ou só a questão daquele conflito. A gente também restabelece relações. A gente resolve o problema jurídico e os problemas pessoais também, pelo menos em relação àquele assunto. Se você conseguiu chegar a um acordo sobre um conflito que você tem com alguém, uma vez que você chegou àquele acordo, aquilo deixa de ser um problema para as partes a partir dali. Ah, mas não foi o melhor acordo. Sim, pode não ter sido melhor, mas foi um acordo possível. A gente nem sempre consegue chegar ao melhor acordo, a gente nem sempre vai chegar a um ponto em que tudo foi satisfeito. Não. As condições existem, as vontades, os interesses, mas em algum momento as partes vão ter que buscar o equilíbrio nisso aí. Por isso que a mediação busca sempre o consenso, a harmonia, o equilíbrio entre as possibilidades que as partes têm para o entendimento e, naturalmente, chegar a um acordo. Né? Então, dentro desse critério, a gente lembra, não há obrigação de chegar a um acordo, mas ele é sempre desejável. Repito isso sempre. Né? Também é importante lembrar que durante o procedimento de mediação não há possibilidade, não pode haver a condução do diálogo no sentido de formalizar um compromisso para acordo. O mediador, que é o que está dando apoio às partes ali, como um terceiro neutro imparcial, não pode conduzir a discussão, a negociação, o diálogo, no sentido de formalizar um compromisso de acordo. Tá? Também não se pode imaginar que vai se ter um acordo naquele momento se as partes não estão preparadas para aquilo. Não é não ter um acordo, como eu disse, eu não quero ter acordo nenhum. É que às vezes, naquele dia, naquele momento, ainda falta pensar um pouquinho mais. Por isso que as sessões ou as audiências de mediação, elas não têm limite, elas podem ter uma, duas, três, quatro, né? Não se há um pré-estabelecimento do número de audiências. Naturalmente, quanto mais audiências tem, a tendência é que se possa dispersar um pouco do objetivo final. Né? Pode sempre haver uma série de desperdício de tempo e de esforço nesse sentido. Por isso que sempre, quando a gente pensa em termos de mediação, é uma pré-mediação, principalmente na questão extrajudicial. É uma pré-mediação com uma parte, uma pré-mediação com a outra, ou seja, conversas individualizadas com as partes, e depois uma sessão conjunta, que a gente chama literalmente da mediação, né? Que pode ter uma, duas ou três sessões. Né? Também, por conta disso, a gente não pode estipular um prazo. Ah, não, a gente tem hoje, a mediação vai ser resolvida em 15 dias, ou 20 dias, ou 3 meses. É muito difícil se estabelecer isso, porque, na verdade, existem situações em que a gente desconhece. Né? Como é que eu estou hoje? Como é que você está hoje? Como é que o outro está hoje? Pode ser que naquele dia não esteja bem de saúde, né? Situações de preocupação outras, né? Que podem causar algum tipo de demora na tomada de decisão.
Então a gente não pode estabelecer. Mas, como regra geral, uma mediação extrajudicial varia de 30 a 60, talvez 90 dias, dependendo do caso. Tá? E também na mediação, seja ela judicial ou extrajudicial, a gente nunca deve descartar as possibilidades de flexibilização dos procedimentos que levem ao entendimento entre as partes, desde que permitido por lei. O que eu quero dizer com isso? Não vou me entender mal, tá? A gente não pode flexibilizar para dar jeitinho. Não há jeitinho em mediação. Não há jeitinho em mediação, repito. O que é flexibilização do procedimento? Por exemplo, está combinado que nós vamos fazer sempre da parte da manhã. Então, vou dedicar, eu como mediador judicial, vou dedicar aquela manhã à pessoa. Não, mas de repente surgiu alguma coisa, vamos flexibilizar esse procedimento, para, ao invés de ser na parte da manhã, ser na parte da noite, por exemplo. Ou outra coisa, existe uma decisão ou uma parte que exige dinheiro como recompensa, digamos, como benefício de algum tipo de negociação, de entendimento. Se a outra parte não tiver dinheiro, tiver, por exemplo, um automóvel. Então está escrito lá que a dívida daquela pessoa são R$ 500, R$ 10.000, R$ 100.000. Mas a pessoa não tem o dinheiro, mas tem um automóvel. Então aquele automóvel, que embora seja um bem que pode ser convertido em dinheiro, ele não é o pedido original. O pedido original era dinheiro, então, mas a parte pode aceitar um veículo, por exemplo. Né? Companhia aérea, às vezes as pessoas querem a devolução do bilhete. A companhia aérea diz, pô, é difícil devolver o bilhete, mas eu posso te dar um voucher de desconto para a próxima viagem que você fizer. É uma forma de compensar, não é? Situações de criança. Não é? Muitas vezes a gente tem situações que os pais moram em municípios, às vezes em estados diferentes. Então, fica difícil para que aquele pai venha aqui de 15 em 15 dias, como é que propõe uma regra geral da lei. Então ele diz, não, a gente passa a ter uma visita livre, eu aviso com antecipação, eu venho a cada 3 meses, fico aqui uma semana com o filho e depois vou embora. Então tudo isso permite o que a gente chama daquela flexibilização dos procedimentos habituais que são a rotina. Porque cada caso é um caso. Dificilmente a gente vai encontrar em qualquer sessão ou qualquer audiência, sessão extrajudicial ou audiência judicial de mediação, a mesma condição. Embora sejam fatos corriqueiros, divórcio, briga de vizinho, algum tipo de problema ligado a finanças, e etc. Briga de trânsito, importante isso também lembrar, né? Mas cada caso é um caso. Uma pessoa que provoca uma colisão traseira num veículo é diferente de um outro que atropela uma pessoa. Entendeu? É a mesma situação de trânsito. Uma pessoa que causa um atraso no trânsito porque o carro está sem combustível dentro de um túnel, isso também é outro procedimento, é multa, tem uma série de coisas que vão avançando. Direito dos pais, direito das mães, né? Então, há muita coisa que precisa ser sempre considerada durante a mediação. Por isso que o mediador tem que estar preparado. Né? Converse com o mediador, consulte. Você está preparado para isso? Você tem condições de atender esse tipo de assunto que a gente quer tratar? É importante. Se ele não tiver essa especialização, não é um problema. Haverá sempre mediador que poderá atender a tua necessidade para cada caso que você tiver. Tá bom? Isso é muito importante a gente ter em mente. E, por fim, terminando esse vídeo aqui, eu sempre trago essa mensagem que é, digamos assim, toda a vontade, a missão que a gente tem aqui no nosso canal Mais Mediação, né? É trazer a mensagem de que a solução para o seu conflito é possível e pode estar mais próxima do que você imagina. Ou seja, considere sempre que, embora você esteja vivendo nesse momento, quem sabe, um tsunami, né?
de sentimentos, de emoções, de problemas em função de alguma coisa que está te trazendo um conflito, lembre-se que a solução é possível, né? Primeiramente, vai buscar conversar com a outra parte. Antes de pensar em mediação, antes de pensar em justiça, conversa com a outra parte e vê qual é a possibilidade que existe ali de entendimento. Se por alguma razão não for possível, busque o auxílio de um mediador extrajudicial, né? Na sua região, com certeza haverá muitos. Qualquer dúvida, deixa seus dados aqui, seus comentários no vídeo, né? Ou aqui para o nosso WhatsApp, para o direct do Instagram, que a gente vai tentar ver se consegue ajudar. Nem sempre a gente encontra, porque a gente não conhece todo mundo no Brasil, né? O Brasil é muito grande. Mas, com certeza, pelo menos eu vou tentar ajudar de alguma forma, tá bom? E ainda, se não houver essa possibilidade da mediação extrajudicial, que, na minha opinião, terá resolvido 80% dos conflitos que chegam aqui, não é? Não havendo possibilidade, tiver dentro daqueles 20% que não houve solução por meio extrajudicial, aí sim, procura um advogado, converse com ele, né, sobre a possibilidade de judicializar aquele caso, né? Mas lembrando que dentro da própria justiça, dentro do processo, como a gente falou, haverá também audiência de mediação nesse caso judicial. Acho que os advogados, nesse sentido, eles são extremamente participativos, né, nessa hora de dar uma boa orientação aos seus clientes, né? Muitos deles, mesmo que já tenha havido uma tentativa de mediação extrajudicial, eles dão orientação de fazer mais uma tentativa antes de iniciar um processo. É muito longo, é caro, desgasta, muitas vezes é doloroso. As pessoas tendem a não ter boa vontade diante da justiça, porque, né, todo mundo tem aquela ideia da presunção do direito, né? Então, sempre é uma situação em que o advogado vai ajudar. E, naturalmente, sempre desejando que seja para a conversa diretamente entre as partes, entre as pessoas, através da mediação extrajudicial ou da mediação judicial, que as pessoas consigam o entendimento. Nós estamos vivendo tempos em que o entendimento é muito importante e ele tem que ser, digamos assim, priorizado. Porque se a gente continua eternamente na ideia de que tudo se resolve no litígio, como sociedade a gente não avança muito, né? Quando a gente pensa na nossa situação, naquele problema, naquele conflito que a gente tem, se torna muitas vezes uma situação bastante difícil de lidar. E especialmente naqueles casos que não precisam de judicialização. Aqueles probleminhas que a gente tem na empresa, no condomínio, uma discussão entre família que não ficou muito acordada, mas que seria bom que as pessoas formalizassem um acordo, né? Evitem, tanto quanto possível, judicializar. Se não for possível, os advogados com certeza ajudarão nesse processo. Tá bom? Eu agradeço a todos que chegaram até aqui, né? Pedindo a vocês que se inscrevam no canal, que deixem seu like, que comentem, que compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que precisa dessa informação também, porque a ideia nossa é que o público em geral conheça a mediação e possa usufruir dos benefícios que ela traz. Ok? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.